Quanto será você tá perdendo de dinheiro por deixar na poupança? Cerca de 14 milhões de brasileiros deixam pelo menos 50 mil reais parados lá na caderneta. Se você tiver 50 mil reais e deixar lá durante um ano, vai render apenas 3.085 reais. Já no Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe, mais seguro do que a poupança, inclusive ele rende mais, depois de um ano você vai ter 5.645 reais líquidos, ou seja, quase mais do que o dobro do que rende na poupança. A poupança ela rende 0,5% ao mês ou 6,17% ao ano. Já o Tesouro Selic, atualmente, ele está rendendo 13,25% ao ano, né? Porque ele segue a taxa Selic, que vem subindo cada vez mais. Então, se a taxa Selic sobe, o Tesouro Selic vai render mais. Então, o intuito desse vídeo é tirar você da poupança, é fazer com que você enxergue outros investimentos melhores para o seu perfil. Ah, Isadora, mas eu cresci aprendendo que a poupança é o melhor lugar, porque é mais seguro, então você não vai perder dinheiro. Muito pelo contrário, galera. Eu vou explicar tudo isso e um pouco mais nesse vídeo. Meu nome é Isadora Cecília e esse é meu canal Eu Tô Rica. Então bora lá, galera. Eu não posso começar esse vídeo sem antes te explicar por que a poupança não vale a pena e o porquê você precisa tirar o seu dinheiro de lá e passar para um outro lugar, né, que é mais seguro. Então é o seguinte, a poupança, ela é um investimento onde você está emprestando o seu dinheiro pro banco. Então põe na sua cabeça, é pro banco. E daí o governo vai pegar aquele dinheiro e vai movimentar, vai girar ele, ou seja, vai financiar obras, vai fazer mais rodovias e tudo mais, porque aquele dinheiro não vai ficar parado. E daí você tem um risco por trás disso, que é o seguinte, como o banco, ele pode quebrar mais fácil, com mais facilidade do que o governo, você tá tendo um risco maior do que se você emprestasse o seu dinheiro pro governo diretamente, né? Ou seja, do que se você investisse no Tesouro Selic. O risco é o banco quebrar. É as instituições financeiras começarem a quebrar ou então acontecer algo na economia que faça com que você perca aquele dinheiro. Por exemplo, lá em 1990 teve o confisco da poupança lá no governo do Fernando Collor. Isso é um fato verídico, isso aconteceu de fato. E muitas pessoas sofreram com isso e ficaram prejudicadas. Por quê? Porque o governo congelou os bens de todo mundo que tinha dinheiro na poupança. Atualmente, hoje, até o momento, não pode acontecer isso mais. Tem uma lei, né, que foi criada para isso não acontecer. Mas para as leis mudarem é daqui para ali. Então você não pode confiar eternamente, cegamente, em um banco, por exemplo. E muito menos colocar todo o seu dinheiro em um só investimento, como na poupança. Tem muita gente que pega lá 50 mil, assim como eu falei no início do vídeo, e deixa tudo lá na poupança. E vai que é todo o dinheiro que aquela pessoa tem. E aí não é algo inteligente de se fazer, né? Então é o seguinte, quando você coloca dinheiro na poupança, você está emprestando pro banco. E qual que é mais provável de quebrar primeiro? O banco ou o governo? O banco. O governo vai ser o último a quebrar, entende? Se as empresas estiverem quebrando, tudo pode quebrar primeiro, mas o governo, ele tem a máquina de imprimir dinheiro. Ele pode te pagar de novo. Então, quando você empresta o dinheiro pro governo, ao invés de deixar tudo no banco, você tem uma garantia maior, tem uma segurança maior, porque o governo tem o poder que o banco não tem, que é imprimir dinheiro a qualquer momento. Quando você tira o seu dinheiro da poupança e passa pro Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que existe atualmente, ele rende mais do que a poupança, né? Como eu falei, ele tá rendendo 13,25% ao ano, porque ele segue a taxa Selic, que eu já vou explicar aqui rapidamente o que ela é. E aí, pensa comigo, quando você tá correndo um risco maior, em contrapartida, você tem que ganhar, né, uma rentabilidade maior. É isso que a gente espera, não é? Se você se arrisca mais, você tem que ter um retorno maior. Só que não é isso que acontece com a poupança. Na poupança, você está se arriscando mais do que se você emprestasse o seu dinheiro pro governo, né, do que se você deixasse no Tesouro Selic. Em contrapartida, você está ganhando menos, a sua rentabilidade está menor. Então não faz sentido você deixar o seu dinheiro lá, sendo que você está correndo um risco maior e ganhando uma rentabilidade menor. Se você está se arriscando mais, o mínimo que tem que acontecer é você ganhar um retorno maior. Só que na poupança rende apenas 0,5% ao mês. E além de render pouco, na poupança o seu dinheiro não rende acima da inflação, principalmente a longo prazo. Se a gente for capitalizar isso daqui 5 anos, daqui 10 anos, o seu dinheiro vai perder poder de compra, porque a inflação, ela vai aumentando de acordo com os anos. E se você colocar 100 reais lá, depois de um ano você vai ver os 100 reais mais os juros, né, que rendeu. Porém, esse é o valor nominal. Você tem que desconsiderar a inflação também. Se você subtrair, vai dar menos. Ou seja, você vai ter um poder de compra corroído. Você não vai conseguir comprar com aqueles mesmos 100 reais aquele mesmo produto, porque aquele produto já não vai valer mais 100 reais. E aí você vai perder o seu poder de compra, entende? Então você sempre tem que encontrar algum investimento que rende acima da inflação, ainda mais se você estiver querendo investir durante anos, porque daí você não vai perder esse poder de compra. Isso é fundamental para você conseguir ter uma vida mais tranquila lá na frente, conseguir ter uma vida financeira melhor, né, para não sofrer com essa alta da inflação. Só para você ter uma ideia, lá
muitos anos atrás, 100 reais era a mesma coisa do que um salário mínimo. E agora, hoje em dia, você não consegue nem ir no mercado com 100 reais. Tá custando comprar até um café, né, com 100 reais. Eu já sei de lugares que 1 quilo de café tá por 100 reais, imagina. Então, olha só, as desvantagens da poupança é que ela não rende acima da inflação, ela tem baixo rendimento, o seu dinheiro não está totalmente seguro, porque o banco é quem vai estar custodiando aquele dinheiro, né, que vai estar cuidando. E entre o banco e o governo, qual tem a possibilidade maior de quebrar? O banco primeiro, né? Tanto é que já aconteceu isso, né, lá em 1990, como eu já falei. Então, essas são as principais desvantagens. Porém, existe vantagem também, que é o seguinte: a poupança, ela não tem imposto de renda e também ela possui liquidez diária, inclusive no final de semana. Então, qualquer coisa que acontecer com você, vai que você precisa daquele dinheiro, você consegue resgatar no final de semana, tanto sábado e domingo. Isso daqui é uma vantagem, porém, existem outros investimentos que também fazem o mesmo, que te possibilita resgate imediato a qualquer momento, que eu já vou te falar aqui. Então, se até esse momento você tem dinheiro na poupança, guardado na poupança, eu quero dizer que você já está à frente de muitas pessoas que nem tem dinheiro nenhum guardado. Então, não precisa se sentir frustrado por ter deixado o seu dinheiro na poupança durante muito tempo, né? Eu não sei se esse é o seu caso, mas se você tem dinheiro lá, você já está à frente de muita gente que nem tem dinheiro guardado, então se sinta no privilégio. Então, como agora você já sabe os maiores motivos pelos quais você não tem que deixar o seu dinheiro lá, você está correndo um risco maior, em contrapartida você está ganhando menos do que você deveria, né? Menos do que os outros investimentos te possibilitam. Então tá, Isadora, agora eu quero tirar o meu dinheiro da poupança. Como que eu faço? Agora eu vou explicar pra você qual é o investimento melhor e o mais seguro pra você estar fazendo isso. Esse investimento se chama Tesouro Selic. Ele faz parte do Tesouro Direto, que é um programa do governo. Faz parte do Tesouro Nacional. Então o governo vai pegar aquele dinheiro que você investiu lá no Tesouro Selic para financiar as próprias dívidas dele mesmo. E daí você tem que pensar assim: ah, se eu tô emprestando pro governo, significa que se o governo quebrar, o país inteiro também tá quebrando. E como eu falei, o governo tem uma máquina de imprimir dinheiro nas mãos. Então, se caso tiver acontecendo isso, o governo vai imprimir dinheiro para te pagar e para retornar aquele investimento que você fez no Tesouro Selic. Dentro do Tesouro Direto tem o Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. E quando você for tirar o seu dinheiro da poupança, o investimento ideal é o Tesouro Selic, porque ele é o mais seguro entre os 3 tipos de tesouro que tem. Então, quais são as vantagens, assim, em geral, do Tesouro Selic? Ele rende todos os dias. Diferente da poupança, a rentabilidade dele é diária. Na poupança, quando você coloca o seu dinheiro, vamos supor, coloquei 100 reais aqui no dia 5 de fevereiro. Lá no dia 5 de março é onde o seu dinheiro vai render. Se você quiser resgatar antes do dia 5 de março, né, você não vai conseguir ter aquela rentabilidade. Ou seja, a rentabilidade da poupança não é diária, ela é apenas mensal. Só depois de um mês que o seu dinheiro vai render o 0,5. Já no Tesouro Selic, a rentabilidade é diária, ou seja, todos os dias rende um pouquinho. Então, se você quiser resgatar, você vai resgatar o seu dinheiro com o rendimento, mesmo que seja pouco. Ele também tem alta liquidez. Assim como a poupança, você consegue resgatar ele a qualquer momento. Porém, existe uma desvantagem nesse caso. Você não consegue resgatar sábado, domingo e nem feriados. É por isso que a gente também vai falar sobre CDB de liquidez diária aqui nesse vídeo. Então, ele tem essa vantagem, né, que é igual à poupança, você tem liquidez diária, mas em contrapartida tem um imposto de renda, que na poupança não tem. E daí, isso é um fator que muitas pessoas deixam de investir no Tesouro Selic por achar que o seu dinheiro vai render menos por ter que pagar o imposto, mas não é assim que funciona. Se você for comparar depois lá no final, depois de descontar o imposto, como eu falei aqui no início do vídeo, eu dei aquele exemplo lá dos 50 mil reais, e no final das contas, depois de um ano, mesmo com o imposto, o rendimento líquido do Tesouro Selic foi mais de 5 mil, diferente da poupança que foi um pouquinho mais de 3 mil, 3.085, né? Mas é claro que é importante lembrar que o imposto de renda do Tesouro Selic e da maioria dos investimentos de renda fixa seguem a tabela regressiva do imposto. Ou seja, se você deixar o seu dinheiro investido até 180 dias, você paga 22,5% de alíquota. De 180 a 360 dias, você paga 20% de imposto. Se você deixar de 360 a 720 dias, é 17,5%. E acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, é a alíquota mínima de 15%. Sobre o rendimento, não é sobre o valor bruto, não é sobre o valor investido total. Então você tem que lembrar que é sobre o rendimento. Então, se você investir 100 reais no Tesouro Selic hoje, por exemplo, lá no mês que vem, quando você quiser resgatar, você vai resgatar lá 101 reais, né? Vamos supor que rendeu R$1 a mais. Você vai ter que pagar o imposto sobre R$1. É sobre o valor que rendeu, entendeu? E lembrando também que você só paga o imposto de renda no momento do resgate. Não tem que ter preocupação nenhuma em relação a isso. Ah, será que eu vou ter que emitir DARF? Será que eu vou ter que declarar? Você vai pagar o imposto direto na fonte. Ou seja, quando você for resgatar, já vai ser descontado automaticamente. A própria corretora vai fazer isso por você. Então não tem que se preocupar. É bem simples, tá? E o seu dinheiro
já vai cair na sua conta líquido, livre de imposto, porque você vai ter pagado automaticamente, vai ter sido descontado. Então, essa questão do imposto é uma desvantagem, porém, mesmo assim, não faz com que o Tesouro Selic seja um investimento ruim. Você precisa pagar o imposto de renda, e na poupança você não precisa, porque você vai estar emprestando aquele dinheiro para poder financiar obras do mercado imobiliário, por exemplo, e quando é nesse caso, o governo, ele dá mais benefícios para quem investe na poupança, porque vai estar ajudando ele de alguma forma, porque o governo vai usar aquele dinheiro para financiar as obras, fazer rodovias, então vai estar ajudando o Brasil, né, de alguma forma. É por isso que na poupança o seu dinheiro é isento de IR. Mas então tá, Isadora, como que eu faço para investir aquele dinheiro? Primeiro, você precisa abrir uma conta em uma corretora de investimentos. Não é nada complicado, nada fora do comum. Por exemplo, se você tem conta no Banco do Brasil, a corretora de investimentos do Banco do Brasil é o BB Investimentos. É um outro aplicativo. Mas se você tem conta no Itaú, por exemplo, o próprio aplicativo te disponibiliza esses investimentos. Você consegue já investir no Tesouro Selic por lá. É só você procurar por Tesouro Direto. E o mesmo funciona para os outros aplicativos. Então, por exemplo, se você tem conta no Nubank, é só você encontrar a parte de Tesouro Direto. Se você tem conta no Inter, é a mesma coisa. Você vai entrar na parte de investimentos, busca por Tesouro Direto e vai estar lá todos os tipos de tesouro. Vai ter Tesouro Selic, Tesouro Prefixado e Tesouro IPCA+. Eu tô mostrando aqui para vocês na tela esse exemplo pelo Banco Inter, pela corretora do Banco Inter. Então, essa parte aqui que eu tô te mostrando é dentro da corretora já, onde eu clico em investimentos e depois eu busco por Tesouro Direto e escolho qual título eu quero investir. Nesse caso, como o foco é tirar o seu dinheiro da poupança, a gente vai optar por escolher o Tesouro Selic. E daí vai aparecer Tesouro Selic 2029, pode ter também de 2027 ou 2026. Você pode escolher qualquer um deles, a diferença entre eles não é tão grande. O único ponto que eu gosto de frisar é que tem a questão do imposto. Como eu falei, ele segue a tabela regressiva. Quanto maior o tempo, maior o prazo, né, maior é a alíquota. Eu investiria, né, na minha opinião, eu escolheria o Tesouro Selic 2029, que é o que tem maior prazo. Então, se tem maior prazo, quando você for resgatar lá no vencimento, né, você vai conseguir pagar uma alíquota de imposto menor, que é a de 15%. Ah, Isadora, mas então eu só vou poder resgatar lá em 2029? Não, galera, isso daqui é o prazo do vencimento do título. Todo investimento tem um prazo de vencimento, tem a data onde ele vai vencer. Isso não significa que é somente naquele momento que você pode resgatar. Tanto é que quando você for investir, vai estar escrito lá, liquidez imediata. Significa que não importa se o título vai vencer em 2029 ou em 2027, você pode resgatar ele a qualquer momento, entende? Exceto finais de semana e feriado, assim como eu já falei. Tem que lembrar disso, galera. Quando você for investir, lembra de olhar todas as informações, escolha um desses títulos, tanto o Tesouro Selic 2029 ou 2027, e também pode ter o de 2026. Você pode escolher qualquer um. Você vai perceber também que a rentabilidade entre eles vai mudar um pouquinho, vai variar, mas não é nada fora do normal, não é uma diferença tão grande. Além de frisar sobre isso em relação à data de vencimento do título, né, agora que você já sabe que data de vencimento não significa a data de resgate, você resgata a qualquer momento, é importante lembrar também que o investimento mínimo no Tesouro Selic atualmente está acima de R$150. E esse valor, ele vai aumentando aos pouquinhos de acordo com o tempo. Então, eu mesmo, quando eu fui investir, tava de R$140, se eu não me engano. E daí, hoje, atualmente, já tá mais de 150. Então, quando você for investir mês que vem, por exemplo, pode estar um pouquinho mais. Quando você for investir ano que vem, vai estar com certeza um valor maior, né? Um investimento mínimo maior. Então, esse também é um detalhe importante de se atentar. Ou seja, você só consegue investir acima desse valor. Se você quiser tirar todo o seu dinheiro da poupança, por exemplo, se você tem R$5.000 lá na poupança e quer passar tudo pro Tesouro Selic, você consegue tranquilamente, porque 5 mil é maior do que R$150, né? Mas se você quiser investir 110 ou então R$100 no mês, você não consegue no Tesouro Selic, porque tem essa questão de investimento mínimo. Então essa é mais uma outra desvantagem, né, que é importante lembrar e que eu esqueci de falar. A primeira coisa que você deve fazer para tirar o seu dinheiro da poupança é estudar mais sobre o Tesouro Selic. E tudo isso que eu falei já é um baita começo, né? Já é um baita conhecimento que você precisa ter para investir no Tesouro Selic. Mas qual que é o segundo melhor investimento, além do Tesouro Selic, que você pode estar investindo e que não tem investimento mínimo? É em algum tipo de CDB de liquidez diária. CDB é certificado de depósito bancário. Mas como você deve ser iniciante, né? Eu imagino que você seja alguém que está começando a investir. Caso você não tenha aquele valor de 150, né? Para investir todos os meses, que é o investimento mínimo do Tesouro Selic, você pode pegar e investir em algum CDB de liquidez diária, é importante lembrar,
porque você pode resgatar aquele dinheiro a qualquer momento, né, quando é liquidez diária, e a parte boa é que você pode investir até com R$1. Então tem CDBs de bancos que funcionam dessa forma. Um CDB bom, ele deve render no mínimo 100% do CDI. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, galera, porque o foco maior era explicar sobre o Tesouro Selic. Mas como eu sei que tem pessoas que às vezes não têm os R$150 para investir todos os meses, eu quero já apresentar aqui uma outra alternativa que é o CDB. Então, em um outro vídeo eu vou gravar um vídeo maior explicando em detalhes essa questão do CDB. Mas você consegue encontrar vários tipos de CDB na sua própria corretora também, assim como você encontra o Tesouro Selic. Um CDB bom tem que render no mínimo 100% do CDI, tá? CDI é aquela taxa onde os bancos cobram para emprestar dinheiro entre si. Por exemplo, o banco amarelinho terminou hoje o dia no vermelho, então ele vai pedir dinheiro emprestado lá pro banco vermelhinho, e daí aquele banco vermelhinho vai cobrar uma taxa para emprestar aquele dinheiro. E essa taxa é chamada de CDI, Certificado de Depósito Interbancário, porque são entre os bancos. É melhor pedir pro outro banco, né, pro coleguinha, do que ter que pedir lá pro Banco Central. O Banco Central vai cobrar uma taxa ainda maior para poder emprestar aquele dinheiro. Então, galera, resumidamente, é basicamente isso, essa questão do CDB. Caso você não tenha os R$150 do Tesouro Selic lá, o melhor investimento, o segundo melhor, né, que também é seguro, assim como o Tesouro Selic e tudo mais, e rende mais do que a poupança. Então, diferente da poupança, que o seu dinheiro tá rendendo pouco, mas você tá correndo o mesmo risco que você corre por emprestar o seu dinheiro em um CDB, então vale mais a pena você deixar no CDB, já que rende mais do que a poupança, né? Então, você tem que ter esse conhecimento básico para você saber fazer boas escolhas com o seu dinheiro na hora de investir. Galera, esse foi o vídeo então. Eu espero que você consiga tirar o seu dinheiro da poupança. Do fundo do coração mesmo, você precisa tirar, porque a longo prazo você vai estar perdendo dinheiro. Espero que eu tenha te ajudado e que agora você consiga tirar o seu dinheiro da poupança e pelo menos passar pro Tesouro Selic, que pode confiar, galera. É o investimento top, é o mais seguro. Eu já invisto meu dinheiro. Não iria falar sobre algo que eu não faça. Então, eu tenho investimentos no Tesouro Selic também. Eu diversifico meu dinheiro. O Tesouro Selic é ideal para formar a sua reserva de emergência, que é algo que todo mundo deve ter. Então, comece com pouco, mas não deixe de começar. E não fica com essa paranoia de que, minha família falou que a poupança é o lugar mais seguro, então eu vou continuar deixando lá, porque eu não conheço muito bem outro investimento. Agora você conhece, trate de conhecer, trate de começar. Eu vou trazer mais vídeos explicando mais detalhes sobre o CDB, assim como eu falei, e também eu quero trazer vídeos mostrando como investir na prática. Esse vídeo foi mais introdutório, mais teórico, porque eu quero começar aqui no canal, né, introduzindo esses investimentos pra vocês, mostrando o básico, porque se você não sabe, eu comecei o canal recentemente, então eu já peço a sua inscrição e o seu like. É isso, investidores, eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.